estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos ainda na tua presença. O teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Como nós cantamos aqui, Deus, eu diminua, o Senhor cresça. O Senhor que fale, Deus, aos nossos corações. Repreendemos toda ação maligna, toda intervenção maligna, porque nós vamos falar de pecado e o diabo ele não se agrada, Deus, quando falamos deste assunto. E pedimos a tua ajuda, Deus, para que o Senhor possa tomar os corações, as mentes aqui, que o teu Espírito Santo possa agir no nosso meio, porque é o Senhor que nos convence, é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso queremos ouvir a tua voz, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então a gente vê aqui claramente duas pessoas que estavam sendo crucificadas, uma ali se justificando e a outra reconhecendo que era pecador. São dois pecadores, só que um se arrepende, o outro não se arrepende. E a gente sabe, né, que Jesus falou: hoje mesmo estaria no paraíso. Então, para quem não conhece, nesse dia aqui, eu não vou falar detalhes, porque não dá para entrar muito em detalhes, sempre precisa vir no estudo bíblico. Jesus levou o que morreu, que se arrependeu, né? E é importante a gente entender uma coisa, que Hebreus capítulo 9, 27 fala o quê? Que é o homem está determinado o quê? Uma só vida, só morre uma vida só. E depois vem o quê? O juízo. Então o tempo da decisão é da linha branca aqui para cima, aqui, ó. Quando você está vivo. Enquanto você está vivo, você precisa tomar a decisão da sua vida. Você precisa tomar a decisão. Não adianta, olha, mentiras que existem por aí, que há acender vela, e que purgatório, e outras mentiras que existem, que não existe vida depois da morte. É tudo mentira. A palavra de Deus é muito clara nisso, que nós vamos então para algum lugar. Nós vamos, a partir do momento que morremos, nós vamos estar em algum lugar depois da morte. E aqui a gente vê que também os dois morreram aqui. Um foi para o céu e o outro foi para o local das tormentas. É muito claro isso na palavra de Deus. A gente pode mesmo explicar isso para você depois. Mas o fato é de enquanto está vivo, precisa tomar a decisão da sua vida. E a gente vê aqui que um tomou a decisão. O branco aqui representa os justos e o vermelho aqui são os perdidos. Representa aqueles que não se arrependem, que continuam ainda se justificando, querendo o que lhe agrada. E a gente vê o outro que ali reconhecendo que é pecador e que precisava de Jesus. Ele está dizendo claramente que sem Jesus ele não poderia ir para o céu. Ele reconhecendo os pecados dele, se arrependendo, claramente isso. Foi para o céu, e o outro que não se arrependeu foi para o local das tormentas, esperando até o dia do juízo final. A Bíblia define o pecado com várias palavras. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado: erro, iniquidade, desobediência, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência,
prostituição, injustiça. E aí eu ficaria falando um montão de palavras aqui por muitas horas, porque existem muitas palavras que estão na palavra de Deus mostrando o que é pecado. Você pode basta você somente entrar lá em Romanos capítulo 1, versículo 29, você vai ler uma lista lá desses pecados. Você vai ler também em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, você vai ver uma outra lista, e tem muitas outras listas que estão aí dentro da palavra de Deus, mostrando que o pecado, ele é uma realidade. Ele é uma realidade. E vamos ver hoje, a partir agora desse momento, aonde originou o pecado. O pecado não originou-se aqui na criação, mas talvez por falta de conhecimento, muitas pessoas pensam que começou ali na criação, mas exatamente foi bem antes da criação. O primeiro, abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 44, você vai ver de onde se originou o pecado. Depois, se você quiser anotar, eu vou dar bastante texto para você anotar, para você checar a palavra de Deus, verificar. Você é como crente de Bereia, verificar na palavra, consultar a palavra. Não é que eu estou colocando ensinamento para vocês e vocês estão recebendo e não estão consultando a palavra. Vocês têm que aprender tudo que é ensinado aqui a consultar a palavra de Deus. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Como os crentes de Bereia. Amém? João 8, 44 fala assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem é o pai da mentira? É o diabo. Foi dada a paternidade da mentira ao diabo. Ele é o pai da mentira. Ele tem a capacidade de pegar a verdade e transformar numa mentira, e tem capacidade de pegar a mentira e apresentar uma verdade. A Bíblia nos orienta sobre isso. No livro de Isaías e no livro de Romanos capítulo 1, você vai ver exatamente a orientação de Deus para ter cuidado. O apóstolo Paulo é usado por Deus para nos alertar. O diabo tem essa capacidade de transformar a verdade numa mentira, e a mentira passa a ser uma verdade. Estão me entendendo o que eu estou falando? Ele é especialista e ele se rebelou contra o Pai antes da criação. Você pode consultar, anota aí, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até o 15, Isaías 14, do 12 até o 14, Isaías 14, capítulo 14, versículo 12 até o 14, aponta. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, você vai ter uma noção, uma definição um pouquinho do pecado de Satanás, a rebelião. Ele quis ser igual a Deus, e não somente ele se rebelou, ele levou ainda 1/3 dos anjos, por causa da sua mentira, que acreditaram nele, creram nele. E você sabe que existem hoje igrejas satanistas, que tem Bíblia satânica, que eles creem que Satanás, ele é o Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Muitos creem. Ele tem habilidade, capacidade para fazer, para enganar as pessoas. Não estamos falando de qualquer um, estamos falando de você que tem capacidade. E que desde o princípio, aí quando Deus cria Adão e Eva, o que ele fez? O que ele vai fazer? Lá no jardim, Deus dá uma ordem. Repara que Satanás sempre luta contra as coisas de Deus. Deus fala uma coisa e Satanás vem com outra. Deus criou a humanidade, Satanás quer destruir a humanidade. Se levantando sempre, observa, está tudo na palavra, não estou falando de coisas novas, está tudo na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 3 até o 4, fala assim, olha, Deus fala assim para Adão: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher. Quem era a serpente? É o dragão, é Satanás, que está lá em Apocalipse. Fala exatamente, é Satanás aqui. Ele disse à mulher: certamente não morrereis. Deus falou que vai morrer se comer, e ele fala: certamente não morrereis.
Ele mente, ele inverte, e Eva compra a mentira, ela se agrada dessa mentira, ela come daquele fruto, desobedece a Deus, entra o pecado na vida dela e ela também leva para Adão, e Adão vai lá e come daquela fruta, e também ficam os dois em pecado, se rebelam, desobedecem a Deus. E aquela coisa, Deus sempre dá oportunidade. Nosso estudo aqui, ó, até aqui, gente, olha, até aqui é o livro de Gênesis. E a gente vê quantas vezes Deus dando oportunidade para o arrependimento. E até hoje nós temos a mesma coisa. Deus continua dando oportunidade para o arrependimento. Adão e Eva, quando Deus chegou diante de Adão, a mulher que fez isso. Quando chegou a mulher, a serpente, não mudou, a gente continua fazendo a mesma coisa, a gente tem dificuldade de assumir as nossas falhas, né? A gente vê aqui exatamente um ladrão, né, se justificando e o outro sim, esse sim se arrependendo, mas geralmente nós sempre apontamos para as outras pessoas, nós sempre culpamos às vezes o diabo dos nossos pecados, mas às vezes nós precisamos tomar a decisão como esse ladrão que se arrependeu e reconhecermos que nós somos pecadores. Que nós tomamos essa decisão. O pecado entrou aqui por um homem, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado entra por um homem. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Porque lembra que Deus falou, se comer vai morrer. E agora nós vamos experimentar a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei, porque esse corpo que experimentou pecado, ele tem que voltar para o pó. Porque a palavra diz isso. Do pó viemos e do pó nós vamos voltar. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Quantos já ouviram falar do pecado original? Davi fala lá em Salmo 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Já o pecado original, e a gente às vezes escuta a pessoa, eu não tenho pecado, eu não sou pecador. Sabe o que a Bíblia te chama, se você não reconhece que você é pecador? De mentiroso. 1 João 1,8 fala assim, se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos ser como esse homem que se arrependeu. E você vê o perdão, a misericórdia de Jesus na vida dele. Pararmos de, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do diabo. Quando Deus falou para Caim e Abel, que entrou ali o primeiro homicídio, Deus falou para Caim, Caim, o pecado está na sua porta, Caim. Cabe a ti dominar, cabe a ti você falar não para o pecado. Moisés apresentou a verdade, e o que não era verdade para eles, e Moisés falou, escolham a verdade, escolham a vida, para que vivam. A palavra de Deus é que está nos mostrando a verdade, e nós temos que tomar a decisão da verdade de Deus para as nossas vidas, e pararmos de ser como talvez Adão e Eva, já mostrando a culpa dele, a culpa é dela, a culpa é de fulano, e assumirmos as nossas falhas, e reconhecermos os nossos pecados, porque a Bíblia diz que não existe nenhum justo sequer. Nenhum justo sequer. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos. Gente, você já imaginou se Jesus, sem Jesus, não dá? É aquela canção, né? Não dá, sem Jesus não dá. Não posso negar, por quê? Não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Se não estamos perdidos, vai ser justiça de Deus sermos lançados no local de tormentas.
sem Cristo é a justiça de Deus sendo feita da mesma forma. Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Estávamos perdidos, sem esperança. Mas ao mesmo tempo que o pecado entrou, Deus fez uma promessa. Deus falou que da semente da mulher se levantaria um que pisaria na cabeça da serpente. E você vê que Deus, como já falei várias vezes, mostrando a misericórdia dele, quando ele tira Adão e Eva do jardim, ele faz o primeiro sacrifício, ele coloca vestimenta de pele, ele sacrificou um animal, já representando que alguém seria sacrificado, que o filho dele seria sacrificado. A gente vê no nosso estudo aqui, a Páscoa, a 10ª praga, o cordeiro que é sacrificado, a marca do sangue dele nos umbrais das portas, e a morte via e passava por cima e não podia tocar nele, já simbolizava algo profético do que Jesus faria por nossas vidas. O diabo, talvez, quando o pecado entrou, tenha festejado: agora eu venci, né? Vou destruir a criação de Deus. Mas ele não sabia que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém. Aleluia, aleluia. Amados, uma vida de pecado nos separa de Deus. Isaías 59 fala aqui, 59 versículo 1, e você pode ler no versículo 2, fala assim: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quer dizer que Deus nunca mudou, Deus sempre quis te abençoar, Deus sempre está pronto para te abençoar, mas as nossas escolhas, as nossas decisões fazem separação, como que nós virássemos as costas para Deus, como se nós dessemos um passo para longe e falássemos: Deus, eu quero fazer o que eu quero, me deixa sozinho. Aí quando dá tudo errado, quem é o culpado? É o outro, é o diabo. A culpa é de Deus também, muita gente culpa Deus, né? A culpa é sua, Deus. Cadê Deus? Onde Deus estava? Onde Deus estava? Por que Deus não me guardou? Por que Deus não me abençoou? A decisão é nossa, a escolha é nossa, o pecado está à nossa porta. Nós temos que ter vida com Deus para termos capacidade e habilidade para poder falar não para o pecado. Romanos fala que porque o salário do pecado é morte. A recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivemos, escolhemos, eis que o pecado está à porta de nossas vidas hoje. Cabe você escolher que vida você quer, porque a consequência é uma morte. Uma morte aqui pode estar dizendo uma morte sem Deus, uma morte eterna, uma morte que vai levar para o local das tormentas, uma morte sem Deus. E a morte, gente, que tem gente que às vezes pensa que a morte não vai chegar, né? Tem gente que pensa que nunca vai acontecer a morte. Nós, sábado passado, nós levamos os jovens aqui, e vimos: a morte é real. Mostrei para eles: olha, não tem idade, não escolhe idade. A mãe que botou na sepultura lá, a mãe escreveu lá, muito triste isso, eu sempre lembro, isso me marcou muito forte. A mãe botou que as drogas e o álcool levou a filha dela. Ela queria viver a vida dela, independente, nunca vai chegar, a morte não vai chegar para mim, isso não vai acontecer. O pecado estava dominando a vida dela. E a morte foi a recompensa por causa do pecado. Uma separação de Deus. Espero que ela tenha se arrependido, a gente não sabe, podemos julgar. Mas olha o que anota aí na sua Bíblia, eu quero que você pegue na sua Bíblia e marque esse texto. Pega esse texto aí, marca, pinta ele aí, deixa colorido, escreve esse texto, sabe o que? Na primeira página, copia esse texto na primeira página da tua Bíblia.
Copia, para quando você abrir sua Bíblia, você primeiro texto que vai ler isso aí, ó. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. É melhor ir uma casa onde há luto do que uma casa de festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos, tem que falar aí, os vivos, ajuda aí. Deve levar isso a sério. Devem levar isso a sério. A morte um dia vai chegar, gente. Olha, eu pergunto para você hoje, se você morrer hoje, para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Não precisa me responder. Você sabe para onde você vai? Você tem que ter certeza. E a Bíblia te dá certeza para onde você vai. A Bíblia fala da morte como algo real. E ninguém pode negar como que a morte é uma porta para a eternidade. Quando você fecha os olhos, e se você não tomou a decisão da sua vida, como fala no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, enquanto estiver vivo, depois que morreu, acabou. É o juízo. É o juízo. E a morte pode chegar a qualquer momento, ninguém sabe a hora, ninguém nasceu com data de validade aqui, pelo contrário, a Bíblia diz que você pode até estender, se você vive uma vida de obediência, você pode prolongar a sua vida. Mas a desobediência, vida de pecado, é a morte sem Deus. E uma eternidade sem Deus é com o inimigo mesmo. É com o pai da mentira. Uma história de pastor André, uma história da Bíblia. A Bíblia nos ensina. E a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos, todos creem aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela ensina exatamente isso. Olha, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Olha, se você, talvez você já conheça, se você nasceu uma vez, você morre quantas vezes? 2 vezes. Pelo entendimento da palavra, a gente entende isso. Nasceu uma vez, morre 2 vezes. Nasceu 2 vezes, morre quantas? Uma vez. Que é isso, pastor? Vou repetir. Nasceu uma vez, morre 2 vezes. Nasceu 2 vezes, morre uma vez. Entendeu? Sim. Vou explicar para você. Nasceu uma vez, todos aqui nasceram, todos aqui já nasceram uma vez. Amém? Agora eu pergunto, o segundo nascimento quando é que é? Quando você entrega a sua vida a Jesus. Lá, João capítulo 3. 2 Coríntios 5:17 fala assim, já é uma nova, você agora, em Cristo, você é uma nova criatura. Isso é um novo nascimento. Você vai morrer uma vez. E essa morte que aqui o ladrão mesmo morreu. E a Bíblia fala do qual você veio, do qual você vai morrer. E a Bíblia fala, isso é a morte física. Mas a segunda morte que é aqui, é a condenação eterna. Essa a Bíblia chama em Apocalipse, ela chama de segunda morte. Que é a morte, que é onde você recebe a sentença de Deus. A gente precisa estar pronto para isso. É muito sério que nós vivemos hoje. Quando a gente está estudando isso aqui, a gente vê que está tão próximo. Nós falamos das 70 semanas de Daniel, nós falamos das 69 que já se cumpriram, falta uma semana para se cumprir exatamente a grande tribulação. Quando a gente está estudando isso aqui, a gente vê o quanto está próximo à volta de Jesus. E a Bíblia nos orienta a viver uma vida santa, separada. Esteja preparado como as 10 virgens, 5 estavam assim, prudentes, estavam lá cheias, as lâmpadas cheias, preparadas, e para elas não foi surpresa. Acharam aí? Romanos 1:24? Sim. Por isso Deus os entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. Perdão. Por isso Deus os entregou os seres humanos. Por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Marca aí, ó. Deus os entregou.
Marca aí na sua Bíblia, faz uma linha assim, ó. Deus os entregou, você vai ver que vão repetir isso aí umas 3 vezes, até o versículo lá na frente. 3 vezes que a gente vai ver esse texto, essa Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou, porque nós escolhemos. Repara, vamos continuar aí no versículo 25. E eles, olha só, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Repara, volta lá no versículo 25, volta lá, vou repetir. Trocaram a verdade de Deus, por quê? Pela mentira. Quem faz isso? Quem é o pai da mentira? Ele é especialista em confundir e falar que a verdade não é verdade e fazer da verdade parecer uma mentira, e muitas pessoas compram essa mentira como sendo verdade, como Eva fez, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo seguinte, está lá. Por causa disso, Deus, mais uma vez, os entregou. Por decisão nossa, gente, porque nós escolhemos adorar a criatura, nós preferimos a mentira. Então Deus está, vocês querem Isaías 59 exatamente fala disso. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, contrárias à criação de Deus. Se rebelaram contra a vontade de Deus, rebelião contra a vontade de Deus. Versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Gente, não tem como não pregar isso. Não tem como deixar de falar isso, porque está na Bíblia. Vai chegar um tempo que nós vamos ser presos. Em alguns lugares já queriam remover. Eu escutei gente querendo remover isso. É pecado, é rebelião contra Deus. 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. O que fizeram? Desprezaram a palavra de Deus. Desprezaram a Deus, viraram as costas para Deus. Ele os entregou a uma disposição. Ele os entregou, mais uma vez, os entregou aí, ó, a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. 29, meu irmão. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros, algumas... qual é o versículo 29? Como é que está na minha versão? São caluniadores, né? Caluniadores, não é isso? Tornaram-se cheios, volta aí, vai, passa o treino, vai o treino. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Último versículo. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Fala da gente que apoia também, das pessoas que apoiam práticas pecaminosas. Não está pregando aqui nenhuma violência. A morte que está falando aqui é separação de Deus. Não está mandando matar ninguém. Gente, pelo amor de Deus,
para matar ninguém, é para continuar amando e orando pelas pessoas, porque pecado de homossexualismo é pecado. Não podemos deixar de pregar contra isso, porque está na palavra. E se chegar o tempo da prisão, que nos leve preso por isso. Mas não vamos deixar de pregar, nem que prega a violência contra eles, que haja arrependimento. Não adianta abrir outra igreja para pessoas que entendem, pensam que isso é bom, que isso é a verdade. É a mentira do inferno. É a mentira do diabo. É a condenação, é a morte sem Deus. E a morte sem Deus para os que praticam essas coisas que nós lemos, é um local de tormentas. Porque não querem se arrepender. É a grande verdade. Nós não podemos, gente, nós vamos um dia estar diante de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19, fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos. Jesus, ele veio para levar os nossos pecados sobre a cruz. Ele levou na cruz todas as nossas transgressões. Quem merecia estar na cruz era eu, era você. Nós merecíamos estar naquela cruz e teria sido feita justiça de Deus. Mas Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Basta você crer de todo o teu coração, receber esta palavra, guardar no teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 9 fala assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus se ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Exatamente o que o Adão fez. Foi lá. Ele sabe, Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo. Gente, é dom de Deus. As pessoas, o diabo é o pai da mentira. O diabo, ele faz você acreditar que você não merece. Ele é o pai da mentira. Eu já falei isso para você, que é o pai da mentira. Então, muitas pessoas ficam: eu vivi uma vida de muito pecado, eu fiz isso, eu não mereço. Deus te ama, com amor eterno Ele te amou, como nós lemos aqui em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por você, por mim. Ele te ama, Ele quer resgatar, Ele quer restaurar a sua vida. Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode e quer restaurar a sua vida. De Deus. Efésios 2, 8, você pode ler lá: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Graça, nós estamos aqui estudando aqui também, a graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele tomou os meus pecados. Gente, não pensa que eu era conhecido como Santo André, mas se eu tivesse morrido na minha justiça, meu local era aqui, ó. Eu tive que um dia confessar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu precisava e eu continuo precisando todos os dias. Amém. Pergunta aqui: quem já mentiu aqui? Quanto? Ninguém? Tem gente que não mentiu, nunca mentiu. Está mentindo. Quem nunca mentiu? Todos nós já mentimos. Condenação. Quem já roubou? Quantos aqui já roubaram?
Fala a verdade. Nunca roubaram uma frutinha lá no mercadinho, lá no joguinho, não. Nunca pegou lá uma coisinha, nunca fez nada, nunca pegou um lapisinho de um amigo, no coleguinha, escondeu. Nunca fizeram isso? Será que só eu que fiz isso? Será que só eu? Eu que era santo. Nunca deram um calotezinho no ônibus, nunca fizeram nada. Não, nada. Vocês estão muito, vocês vão ser arrebatados, gente. Cuidado, hein? Não vão ser arrebatados em qualquer momento aí, que andaram com Deus, assim, Enoque, Elias, vocês andaram com Deus, foram arrebatados porque não pecaram, misericórdia. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos! Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Se nós estivéssemos lá na cruz, teria sido, tinha que colocar naquela cruz, né? Se estivéssemos naquela cruz, teria sido feita a justiça de Deus. Mas Jesus falou, eu amo, eu te amo. Jesus falou, eu te amo. Ele veio, tomou o seu lugar. Quando ele estava naquela cruz, ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava em nós. Deixa o diabo te enganar pensando que você não tem jeito, você tem jeito. Amém. Glória a Deus. Jesus levou sobre si os teus pecados. Amém. Ele pagou com o sangue dele, ele pagou, ele te comprou, ele resgatou a sua vida com sangue precioso. Ele derramou naquela cruz o sangue dele por amor à sua vida. Você é amado de Deus, ele te ama. É presente de Deus para as nossas vidas a salvação. Ele venceu a morte na cruz. Você sabia que a morte é um espírito? Lembra lá na 10ª praga, quando veio o espírito da morte, não podia entrar aonde estava a marca do sangue do cordeiro na porta. Você sabe disso, né? Ele passava por cima, não podia, porque Deus havia ordenado, marca com sangue, sacrifica um cordeiro sem mancha, representado, era profético do que Jesus faria, que o sangue marcado nas portas lá, quando vinha o Espírito, passava por cima, não podia. E hoje, nós somos marcados e Jesus nos comprou, nos resgatou a morte. Já se você é nascido de novo, a morte, ela não pode te pegar. Estou falando da morte espiritual. Não deve. Se você é nascido de novo, se você tem a marca do Cordeiro na sua vida, disse Jesus assim em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Jesus venceu a morte por nossas vidas. E nós podemos ter vida com Ele para sempre, porque nós fomos criados para viver eternamente com Deus. Aleluia. Amém. Ele levou tudo. Pagou tudo. Já está paga a tua conta. Fala para o irmão, Deus, Jesus já pagou por você. Nos deu o direito de sermos feitos filhos. Quanta mentira que tem por aí afora. Todos somos filhos de Deus. Isso é verdade? Não. Por quê? Porque não está na Bíblia. A Bíblia fala que todos somos criados por Deus. Na verdade, quantos concordam comigo? Está na palavra de Deus. Amém? Quando eu vou pregar de vezes, nos parques, eu falo com as pessoas, né? Não todos somos filhos de Deus, me mostra na Bíblia. Se é cristão, sou cristão, então me mostra na Bíblia. Não tem na Bíblia. Agora sim, nós somos feitos filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A salvação é pela graça, mediante a fé. Basta crer, basta receber
gente, olha, que não tem certeza da salvação. Você sabia disso? Muitos crentes, não tem certeza, não dá para crer. Muitos crentes não têm certeza da salvação. Não dá para ser assim. A Bíblia ensina que você tem que ter certeza da sua salvação. Eu não vou perguntar para não constranger ninguém. Não posso. Você tem que ter certeza. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Olha só, gente. Adoção, por meio do que clamamos, pelo meio do qual clamamos, devemos chamar o nosso Deus de papai. Amém? Na tua oração, você pode, se você é nascido de novo, você pode falar: papai, papai, eu te amo, obrigado. Jesus, quando ele morreu na cruz, segura, não tira agora não, segura o versículo que a gente vai passar para o seguinte aí. Jesus, quando venceu na cruz, o véu foi aberto, você pode entrar na presença do Pai, pelo novo e vivo caminho que foi aberto na cruz, pelo sangue de Jesus que nos comprou e nos resgatou. Quando você recebe, nasce de novo, você entra lá na presença do Pai, pode falar: papai querido, papaizinho, eu te amo, obrigado, porque o Senhor me ama, o Senhor me resgatou. Você pode falar com o papai. Gente, você tem livre acesso ao papai. Que Jesus venceu por você. Você é filho de Deus. Você tem a certeza disso no teu coração. É tempo de você ter certeza. Vai no versículo seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Você pode glorificar a Deus porque você é filho, e o Espírito Santo testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Amém. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você precisa simplesmente receber Jesus na sua vida. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa abrir o teu coração e falar: Jesus, entra. Ele está à porta. Entra, Jesus. Entra. Se você nunca abriu, não adianta você ter nascido no lar evangélico. Você não vai para o céu porque você nasceu no lar evangélico. Você vai para o céu por Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta você ser só bonzinho. Você tem que ser bonzinho realmente, mas não vai te levar para o céu as tuas obras. A salvação, quem leva a gente para o céu é Jesus. Somente Ele, não existe atalho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando você recebe, você crê de todo o teu coração, confessa com os teus lábios e crê com o teu coração. Você abre o teu coração, ele entra para cear com você e ele começa, o Espírito de Deus começa a